1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença de Parkinson. Dados apontam que quase metade dos casos de violência contra a mulher é cometida por antigos ou atuais parceiros das vítimas. Maior mostra de construção em containers está acontecendo aqui em Jacareí. Hoje vamos receber a vereadora Patrícia Juliane, do PSDB. E também o escritor José Nelson dos Santos. Notícias, informações e prestação de serviços. Hoje é dia 26 de novembro e começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Agora são 9 horas da manhã e está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Aqui você fica sabendo as principais informações do Poder Legislativo e também do que acontece aqui na nossa cidade. E comigo, a jornalista Cibele Sugano. Bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Bom dia para todos vocês que nos assistem aí de casa. Lembrando que você pode acompanhar a TV Câmara Jacareí também pelas nossas redes sociais. Para começar o nosso jornal, vamos conferir agora o que foi destaque na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do jornal Diário de Jacareí: sem conseguir notificar vereador, Câmara poderá arquivar a denúncia. A gente está falando aí do vereador Fernando da Ótica Original. Até sexta-feira, então dia 22, a comissão processante não conseguiu notificar o parlamentar que pode ter o mandato cassado. De acordo com a lei orgânica do município, sem o julgamento dentro do prazo improrrogável de 90 dias à conclusão, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, desde que sobre novos fatos. O prazo começou dia 23 de agosto, quando Fernando foi notificado sobre a abertura do processo de cassação. Ontem, dia 25/11, Fernando reapareceu aqui na Câmara Municipal e pediu à Secretaria o arquivamento da denúncia, e a Câmara aqui de Jacareí recorreu contra o arquivamento. Próximas notícias em relação a esse caso você acompanha aqui no Bom Dia Jacareí. Próximo destaque do jornal O Vale. Sem recursos, prefeito Isaías Santana antecipa recesso e corta horas extras aqui em Jacareí. Pois é, a arrecadação deste ano aqui em Jacareí não foi conforme o prefeito Isaías esperava. Por isso ele anunciou a antecipação do recesso dos servidores e a suspensão das horas extras. O prefeito justifica o ato com a queda de 100 milhões abaixo do esperado. Os motivos ainda são a demora nos repasses de emendas estaduais e federais, dificuldade econômica do país e a necessidade de economia com gastos permanentes como energia elétrica, água, transporte e alimentação. O recesso será de 14 de dezembro a 5 de janeiro e vai totalizar aí 23 dias de recesso. Agora a gente vai conferir o que é destaque em Brasília. Conselheiros tutelares poderão ter livre acesso para fiscalizar eventos públicos e também privados. É o que determina um projeto que vai ser analisado na Câmara dos Deputados amanhã, dia 27, na Comissão de Direitos Humanos. No projeto, fica permitido aos integrantes livre acesso a locais como shows ou espetáculos dançantes, além de casas noturnas, boates, bares, cinemas, teatros e também estádios de futebol. Para isso, é necessário ter uma credencial. O relator, o senador Stevenson Valentim, que você vê aí na foto, limitou a permissão para não restringir indevidamente o direito dos jovens ao esporte, ao lazer e à cultura. Então, os membros do Conselho Tutelar vão ter uma credencial para poder fiscalizar a permanência dos jovens em eventos como a gente acabou de citar agora. Agora a gente vê o que é destaque na Câmara dos Deputados. Projeto enquadra como legítima defesa a reação de policial à injusta agressão. O projeto diz que não há crime nas mortes ou lesões ocorridas em confrontos policiais no caso de reação à injusta agressão. É o excludente de ilicitude que a gente está ouvindo falar muito aí nas mídias, enviado ao Congresso pelo Executivo pela segunda vez ainda este ano. A proposta abrange confrontos com militares das Forças Armadas,
Força Nacional e demais agentes de segurança pública, como policiais e bombeiros militares, policiais civis, federais e rodoviários federais. O policial ou militar pode ser responsabilizado só se houver excesso de força intencional e, mesmo nesses casos, o juiz ainda pode atenuar a pena. Nosso último destaque agora é da Agência Brasil, uma notícia boa. O governo prevê internet em 100% das escolas urbanas no próximo ano, em 2020. Então serão aí mais de 5.000 municípios beneficiados com o acesso à internet. O governo federal anunciou a ampliação do programa Educação Conectada. A medida prevê um investimento de mais de 224 milhões de reais até o fim do ano que vem, até o fim de 2020. Cerca de 70.000 escolas serão atendidas, alcançando aí cerca de 28 milhões de alunos. O MEC já havia anunciado a expansão do programa e garantiu que outras 10.000 escolas contempladas em 2018 vão continuar com esse acesso e também com o repasse do dinheiro para a manutenção desse serviço. E a nossa convidada desse primeiro bloco é agora a vereadora Patrícia Juliane. Eu falo agora porque a gente sempre a entrevistou como diretora da pasta, de assistência social e neste momento está como vereadora aqui na Câmara Municipal. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ainda que seja como secretária ou como vereadora, é sempre um bom momento aqui. Patrícia, está dando para sentir como que é ser vereadora? Aqui faz mais ou menos 10 dias que você está aqui como vereadora. E aí, o que está dando para sentir dessa diferença agora de ações que você está tendo? Eu acho que a gente sempre se dispõe a contribuir da melhor forma, independente do lugar que a gente esteja, Então, dentro do horário da secretaria, a gente tem várias possibilidades de realizar muitas ações, eu acho que é importante, a gente pode até falar um pouquinho sobre tantos números e tantos dados, no olhar do executivo, mas o legislativo, a Câmara, ela precisa realmente desse olhar mais próximo às pessoas, ao munícipe. Então, muitas pessoas que votaram em mim estiveram aqui, eu fui muito bem acolhida na Câmara, tanto pela TV Câmara, por todos os funcionários daqui, pelo gabinete do Aderbal, uma vez que eu vim nesse período no processo de eleição, era algo que eu precisava cumprir, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que eu estou aproveitando esse momento para poder dar alguns retornos às pessoas que sempre solicitaram, também trabalhar muito com a bancada, eu acho que aqui tem muitas vereadoras mulheres, eu acho que eu venho somar um pouquinho com elas também, mas eu acho que é fazer essa interface, porque ainda que a gente tenha um legislativo e o executivo com funções diferenciadas, o nosso objetivo é construir uma cidade melhor. Então a gente precisa harmonizar esses poderes. Eu acho que isso é uma das principais funções que eu tenho aqui. Agora, Patrícia, eu acho que uma tosse terrível. Quando a gente teve a votação a possível votação de cassação do vereador Fernando da Ótica quarta-feira passada, e o plenário ali cheio de gente e tal, o plenário falava muito, Patrícia, você está aqui a mando do prefeito, o prefeito só te colocou aqui para votar a cassação do vereador Fernando da Ótica. Eu queria que você falasse o lado de você, o seu lado, a situação partidária que te colocou aqui. Eu acho que é importante, infelizmente a gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, Eu vejo até como triste aquele cenário, porque eu acho que a gente, de forma democrática, a gente precisa avançar, nas escolhas e o respeito precisa parar, independente das ações. Mas, enfim, na verdade, eu respeito a opinião das pessoas, acho que as pessoas acabam julgando de acordo com as suas percepções, mas a realidade que eu venho falando em algumas entrevistas é que eu sou como se fosse convocada, eu sou a titular do cargo, eu precisava legitimar essa votação, porque o que acontece? Como o Aderbal é meu suplente, ele seria a pessoa mais interessada que o vereador fosse cassado, seria interessado assim, naturalmente, porque ele se tornaria vereador, então isso não seria legítimo, ele não pode votar. Então eu fui chamada para poder vir como titular do cargo para fidelizar a votação, porque, por exemplo, se eu não tivesse vindo, o Aderbal poderia exercer o voto, mas aí o Fernando, se houvesse cassação ou não, ele poderia entrar com algum processo por ele. Então, o que acontece? O partido sempre teve um olhar muito sério, e eu também sou muito séria. Eu fui eleita vereadora, eu sou responsável por essa cadeira, tive uma grande oportunidade, da qual não me arrependo, de estar no executivo trabalhando como prefeito.
mas eu precisava vir para cá como responsável. Então, uma vez que, em relação ao partido, em relação às necessidades do processo, e eu não tenho, meu voto não é um voto de Minerva, eu não vim para caçar ninguém, eu vim porque a justiça, na verdade, digo, a justiça em termos do processo precisava acontecer da melhor forma possível. Então, eu vim muito tranquilamente, justifiquei isso para as pessoas, não foi uma decisão do prefeito, tanto que ele me exonerou para que eu pudesse vir para cá. Foi um processo muito tranquilo. É que eu não tenho controle do que as pessoas pensam fora, mas a realidade é essa. Então eu vou permanecer aqui o tempo que for necessário para concluir esses processos e depois, posteriormente, retornaria à secretaria. Então, por hora, o processo ainda não foi lido, né? A comissão processante não leu o processo na semana passada, justamente porque o vereador, Fernando Dótica, não estava em plenário e, segundo uma decisão judicial, a leitura não poderia acontecer sem a presença do vereador. A gente vai aguardar ainda outras formas de como isso vai acontecer. Por hora você permanece no cargo, até porque a gente está pertinho do final do ano, pertinho, né, do recesso parlamentar. Talvez seja um momento aí para pensar em alguns projetos de lei justamente para unir a Secretaria de Assistência Social, que é para onde você tem esse olhar com tanto carinho, trabalhou durante esses anos, pensar em alguma coisa agora juntando tanto o poder legislativo quanto a Secretaria de Assistência Social? Ah, com certeza, já tenho pensado bastante coisa e acho realmente a experiência de estar no executivo e ver as necessidades do apoio do legislativo me faz ter um olhar diferenciado. Eu vou aproveitar com certeza os momentos aqui, venho aproveitando, mais uma vez quero deixar aqui já, aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os funcionários da Câmara, os assessores dos outros vereadores, o próprio Marcelo, que é o nosso assessor, que está com o Aderbal e que me acolheu muito bem, todos os assessores, né? O Aderbal também esteve aqui, a gente está sempre junto, eu brinco um pouco com as emendas impositivas dele, falo, acho que eu vou mandar tudo para assistência, eu brinco um pouquinho com ele, mas a gente tem conversado bastante com o Aderbal também, ele está muito próximo, então eu acho que é um período, e eu vou aproveitar da melhor forma possível, porque independente, eu deixo sempre muito claro para os meus eleitores e para a população. Quando eu me dispus a entrar à política, foi com o único objetivo de contribuir para a minha cidade, é aqui que eu moro. Então, seja qualquer lugar que eu ocupe, eu vou fazer o melhor que eu puder pelo período que eu puder permanecer. Esse eu acho que é o mais real. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista com a vereadora Patrícia Juliana, é até estranho a gente usar essa denominação, mas na semana em que foi celebrado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, Jacareí promoveu uma palestra com munícipes e servidoras que formam a rede protetiva do município. O objetivo principal foi levar conhecimento para essa população. A auxiliar administrativa Graziela dos Santos já foi vítima de violência moral. Hoje ela quer virar esta página e, para isso, veio atrás de informação. Participou de uma palestra educativa promovida pela Secretaria de Assistência Social de Jacareí, com o foco de levar informação às vítimas e aquelas que presenciarem algum sinal de violência contra o sexo feminino. Agora ela já sabe qual medida tomar nesses casos. Precisa dar um basta, porque a gente é agredida todo dia, verbalmente, moralmente. Tem muitas famílias que são agredidas, mas se calam, né? Passam por situações difíceis, mas por medo não procuram ajuda. E isso precisa acabar. Pois é, e os números assustam. A cada 4 minutos, ao menos uma mulher é agredida no país. E os índices não param de aumentar, como apontam dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que comparou casos registrados em 2017 e 2018. A violência que pode ser manifestada de diferentes formas, que vão além da física, incluindo a psicológica, virtual, patrimonial, atos que, por não serem tão explícitos em muitos dos casos, torna ainda mais difícil que a vítima reconheça que está numa relação abusiva e possa sair deste ciclo, como reforça a palestrante do dia, a advogada Kátia Boulos. Antes de tudo, ela precisa se reconhecer dentro do sistema familiar que ela vive. Se ela se entender como vítima, ela precisa saber que existe toda uma rede de proteção,
que vai dar acolhimento a ela, que vai fazer valer os direitos que ela tenha e também acolher a família que ela eventualmente tenha constituído. Então, ela precisa se sentir segura. E a segurança só vem a partir do momento que ela tem informações e que ela tem acolhimento. A vereadora Patrícia Giuliani chama a atenção à rede protetiva montada no município, que visa dar assistência às mulheres. Nós temos uma rede protetiva muito importante, acessível, que faz toda a diferença. Então, é responsabilidade tanto do Executivo quanto nosso, do Legislativo, trazer essas opções e esse diálogo mais próximo às mulheres. Interessante a gente falar dessa questão que a assistência social tem defendido muito, essa questão da violência, tem a casa agora, né? Agora me fugiu o nome, Família Segura, que tem todo esse trabalho justamente para tentar diminuir esses números altíssimos em todo o Brasil e altos aqui também na nossa cidade. Como é que foi levar esse evento para as pessoas, para os servidores e também para o pessoal da rede protetiva? Olha, foi muito importante, eu acho que realmente é um tema, né, recorrente e diário e do nosso cotidiano, né, independente das classes sociais, isso acontece. A gente sabe que a cada 2 minutos acontece um homicídio, né? Então a gente sabe que as pessoas estão evoluindo para esse olhar com a mulher e a gente precisa fortalecer essa rede de proteção. E o que chamou a atenção neste evento específico, até porque a gente estava na secretaria, né, eu estava lá ainda, e a gente montou um olhar diferente, trazendo um pouco sobre a cultura da paz. Então a gente não falou somente sobre o tema, falou sobre o tema da violência, mas com o olhar da cultura da paz, né? O que das nossas ações, das nossas atitudes, desde os filhos, né? De como a gente cria os meninos, de como a gente cria as meninas, de como a gente interage com esse olhar familiar desde pequeno. São ações recorrentes que quando os adolescentes vão crescendo, eles vão criando essa cultura de como é, né, o homem e a mulher, né, enfim, hoje a gente está vivendo um momento importante entre os transgêneros, o respeito, então, entre todos, em todas as esferas, mas o que foi importante nessa ação foi fortalecer esse grupo da rede protetiva, que isso desde a saúde, assistência, a própria educação, a gente está inserido em várias secretarias, mas ela foi uma advogada que veio conversar conosco e ela falou muito sobre ainda das mudanças da lei da Maria da Penha, que já sofreram quase 8 alterações neste ano, então sempre tentando melhorar, porque vão aparecendo situações atípicas e aí precisa ser mudada a lei. Eu acho que eles estão tendo um olhar importante, mas nós falamos muito sobre a cultura da paz. E no período da tarde, a gente convidou todos os usuários do serviço, as pessoas que fazem parte da assistência dos nossos serviços, para que pudesse fazer como se fosse um treinamento da comunicação não violenta, né? Então, a violência ela não está só no ato, né, com a mulher, mas está na forma de falar. Nós temos vários tipos de violência não só a sexual, mas a psicológica, a moral, tem muitas outras coisas que a gente acaba até sendo violentado durante várias ações e a gente nem percebe, porque é um costume, né, uma cultura disso. Então eu achei que foi um evento muito produtivo, foi diferenciado, porque a gente não falou sobre isso e abordamos. Eu acho que nós estamos no momento da sociedade, até pelas questões da rede social, que isso às vezes há uma projeção grande e instiga a violência, e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba entrando nesse contexto, né? Algo que hoje me preocupa. A gente fala um pouquinho da sessão da Câmara, do que aconteceu aqui aquele dia, né? Então é uma comunicação não violenta, né? Poderia não ser não violenta, mas a gente respeita. Para mim foi muito tranquilo, eu respeito a opinião das pessoas, mas eu tinha muita ciência do que estava acontecendo. Mas são várias coisas que você vai acumulando no seu dia a dia que você não percebe, né? E foi muito reflexiva. Nós ainda tem muitos estados que estão falando sobre a violência. O Família Segura foi um projeto que o prefeito trouxe para Jacareí. Ele criou esse projeto Família Segura pensando realmente em diminuir o índice de violência, e não só da mulher, mas de violência familiar. Então, nós capacitamos muita gente da rede já, foram vários cursos de capacitação, um investimento grande e alto de informação e capacitação para o servidor e de um contexto mais ampliado de como agir com essa mulher, de como acolher. Isso vai desde a DEM, desde a delegacia, da Promotoria de Justiça, os órgãos judiciários, tivemos as promotoras, os juízes participando muito conosco. Então, eu acho que pensando em Jacareí hoje, a gente está no caminho certo. A gente tem um prefeito que tem um olhar sensível à causa, se propôs a várias ações e uma rede muito capacitada. Agora, Patrícia, enquanto cidadãos, cidadãs, a gente pode estar, falo por mim,
tendo essa comunicação violenta de maneira até sem pensar nas consequências, inconsciente, ou educando os nossos filhos de uma maneira machista, até de repente até sem perceber. Vocês abordaram muito isso. Existem intenções de se levar isso, ampliar esse conhecimento para a sociedade de maneira geral, nas escolas, promover, de repente, né, ensinar para as crianças que elas podem estar tendo, e certamente estão tendo essa comunicação violenta uns com os outros, ensinar isso para ampliar isso para os educadores, para os pais, ou seja, para a sociedade de maneira geral. Dentro da rede pública isso já está acontecendo, tá? Na verdade, o que acontece? Tem vários formadores, né, que você pode contratar para ministrar essa palestra, né, e trazer esse conteúdo que é diferenciado às vezes para os usuários, para as crianças e para os profissionais. Eu tenho conhecimento que a educação faz bastante isso também, né, com a secretária Maria Tereza, com os profissionais. Nós iniciamos primeiramente neste evento, mas a intenção, né, eu voltando para a secretaria, ou mesmo quem estiver lá nesse período que eu estiver aqui, a nossa intenção é ampliar isso para os servidores, a princípio, né, e ir promovendo isso com a sociedade. É muito importante, é um tema seríssimo. Eu fui assistir a palestra toda, eu acho que realmente muda esse olhar e é treinamento. É realmente aquilo que eu falei para vocês, a gente acaba percebendo dentro da sutileza o quanto a gente instiga a violência sem perceber e o quanto a gente tem o poder de travar. Né? Eu acho que o mais interessante foi quando você tem a percepção do que é uma comunicação não violenta, você passa a não cometer essa comunicação e também permite que você freie você para que o outro não violente você também na fala. Então, é algo riquíssimo. Eu sugiro realmente que as pessoas possam se especializar nessa área. Eu acho que precisa ainda de mais formadores, são poucos, mas é algo que está vindo forte e junto com um grupo também de formadores da cultura da paz, eu acho que tem acontecido muitos eventos no Brasil todo falando sobre a cultura da paz. Eu acho que é muito interessante. Traga isso para o legislativo que a gente quer aprender sobre isso também. Com certeza. Vou aproveitar o momento que eu estiver aqui e vou auxiliar aqui também. É um processo de reeducação não só dos homens, mas de toda a sociedade, né? A gente faz uma pausa agora para conferir as oportunidades de emprego disponíveis nessa terça-feira, dia 26 de setembro, lá no Pátio, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Hoje você encontra lá disponível no Pátio uma vaga para carpinteiro, uma vaga para costureira, 2 vagas para operador de empilhadeira e uma vaga para pizzaiolo. Mais informações e outras oportunidades você acompanha no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br ou pessoalmente lá no Atende Bem Trabalhador, que fica ali na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E hoje, dia 26, a exposição Ônix, Personalidades e Griots do Vale do Paraíba realiza uma palestra sobre os desafios da mulher negra cientista com a doutora Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra a ser professora do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O evento é gratuito e será às 14 horas na Sala Mário Lago, que fica na Rua Barão de Jacareí, 122, aqui no centro da cidade. Bom, e quase metade dos casos de violência contra a mulher é cometido por antigos ou atuais parceiros das vítimas. A informação foi apresentada na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que realizou uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados para discutir esse assunto. A cada 15 minutos, são realizadas 7 denúncias de violência contra mulheres, seja ela física, psicológica ou sexual. Os dados são do Disque 180, a central de atendimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os números foram apresentados pela professora da Universidade de Brasília, Priscila Maia de Andrade. Ela explica que, apesar da rua parecer um local mais perigoso, é dentro de casa onde ocorrem mais casos de violência contra a mulher. Ainda de acordo com o Disque 180, mais de 48% dos agressores são ex ou atuais companheiros das vítimas. Contraditoriamente, o lugar que nos contam que seria o mais seguro, que seria onde as mulheres estariam mais preservadas, onde a gente poderia ser um lugar de refúgio. Dados mostram o contrário. Somos 70 vezes mais
acometidas por violência dentro de casa do que fora de casa. A professora da Universidade Federal do Amazonas, Milena Fernandes Barroso, explica que a violência contra as mulheres é condição e resultado das relações sociais. Para ela, há uma banalização dessa violência. Cabe dizermos que, ao considerarmos a violência contra as mulheres como estrutural, não nos referimos a uma forma de violência ou a uma nova forma de violência, mas a uma abordagem diferente sobre o tema, no qual significa dizer que a violência contra as mulheres, ela é em si mesma estrutural. Então, não significa que atribuir uma nova tipologia à violência, mas a entender a violência contra as mulheres e a todas as suas expressões como estrutural. Bom, a gente já falou bastante sobre essa questão da violência contra a mulher. A vereadora e também secretária da Assistência Social já falou bastante pra gente. Agora, não tem como a gente perguntar para você da população em situação de rua, já que a Secretaria tem uma nova casa de passagem, tem feito trabalhos interessantíssimos e agora tem oferecido para o pessoal em situação de rua uma nova maneira aí de plantar, de colher, de enxergar a produção do alimento. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Olha, é um projeto, tem acho, uns 15 dias que a gente iniciou, mas é um projeto ainda de 6 meses. Mas é realmente um projeto que a gente se dedicou muito para trazer para Jacareí. O governo do estado abriu um PEAD, que é um programa para desenvolvimento, né, e capacitação. E a gente optou por, são 25 vagas, e a gente optou por capacitar as pessoas que estavam em situação de rua, que são acompanhadas pelo serviço, que fazem parte do Centro Pop, que fazem parte da Casa de Passagem. E a gente fez uma parceria também com a FATEC aqui, e esses cursos são ministrados lá pelos professores. Eles têm uma bolsa de R$300, se eu não me engano, no valor. E eles podem, e além disso, como eles vão ser formados na questão da construção da horta, o que a gente fez? A aula teórica só às segundas-feiras é feito na ITEC, né? Na ITEC FATEC, é feito lá, e o restante da aula prática na Casa de Passagem. Ou seja, essas pessoas que estão aprendendo, estão se capacitando para um olhar mais profissionalizante, né? Eles vão fazer essa prática dentro da casa de passagem, e eles mesmos vão consumir o produto da horta. Então isso trouxe uma referência, um senso de coparticipação do próprias pessoas que fazem uso da casa, né? Então são pessoas que são acompanhadas pelo serviço, é uma forma realmente da gente mudar a vida dessas pessoas, o interesse delas por uma busca de uma outra oportunidade, porque existe um trabalho grande da abordagem social, do Centro Pop, da Casa de Passagem, de toda a rede que protege a pessoa que está num momento em situação de rua. Então, nós estamos realmente aproveitando, curtindo esse projeto, porque ele é pioneiro em Jacareí. É a primeira vez que o curso vem do governo do estado e que é feito realmente com os assistidos da assistência social, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E geralmente esses programas que chegam precisam ser acessíveis a essas pessoas, né? Nós precisamos ligar as pessoas que são interessadas aos projetos que vêm do governo. E a Casa de Passagem, embora tenha uma distância um pouco maior, a gente também tem investido em alguns transportes, deve estar chegando um novo carro para a gente poder auxiliar esse transporte, né, da cidade até aqui. Não é fácil achar um imóvel próximo à cidade, pela complexidade de você atender quase 70, 80 pessoas em situação de rua, então a gente optou por um lugar melhor, é um pouco mais distante, mas a gente tenta melhorar um pouquinho a logística. E esse trabalho todo também foi inscrito no Ministério da Cidadania, e existe um trabalho importante da abordagem que é feito com as escolas. Nós já orientamos e capacitamos, né? Orientamos as crianças, são mais de 3.500 crianças da rede pública e privada que já receberam esse trabalho específico da abordagem. Como ele é pioneiro também no estado, de você conseguir de forma preventiva orientar as crianças do que é a pessoa em situação de rua e quais os serviços que a prefeitura oferece, a gente conseguiu inscrever, estamos esperando a resposta da premiação, mas o fato de ter inscrito foi muito importante para nós. E aí começar da base, né? Ensinando as crianças em como olhar para o outro, eu acho que é a grande chave transformadora daqui, talvez, uma geração. Com certeza, a gente vem investindo bastante junto com a Secretaria de Educação, investido muito, e também na área privada, né? E eu acho que isso tem feito a diferença
no olhar das crianças, é a ideia da informação com os pais. O que a gente observa é que essas crianças estão orientando e informando os pais o que é a pessoa em situação de rua, ou às vezes em relação à mendicância, da gente não poder estimular essa mendicância nas ruas. Então as crianças são sempre o melhor caminho, né, de contribuição. Patrícia, a gente falou aqui meio que brincando sobre as emendas impositivas, mas elas já vão ter que ser colocadas agora nas próximas sessões. Não teremos mais muitas sessões, apenas mais 3 sessões que prometem aí ser bem agitadas, as últimas sessões ordinárias aqui da casa. Mas você já tem uma ideia, agora que você tem esses 2 olhares, né? Passou pelo executivo, agora está no legislativo, você tem uma ideia de que áreas você vai encaminhar as emendas impositivas? Olha, eu acho que em respeito ao Aderbal, né, que eu estou aqui um pouquinho de passagem, né, eu vou fidelizar com ele, né, se ele retornar em tempo hábil, ele vai fazer as indicações, e no período que eu tiver, que se eu precisar fazer, eu farei com ele. Ele tem já formado na cabeça dele, já tem destinado, ele já tem alguns compromissos que ele assumiu, então eu brinquei um pouquinho, mas eu não poderia mudar. Eu acho que eu tenho condição de conversar, até porque algumas das emendas vão para assistência, então eu acho que a gente sempre teve esse trânsito muito tranquilo, tanto que essa emenda, essa van que nós vamos comprar de 16 lugares que vai fazer o transporte da pessoa em situação de rua, foi uma emenda positiva do Aderbal com o Paulinho do Esporte. Eles fizeram meio a meio e nós conseguimos comprar. Então eu tenho um trânsito muito tranquilo, respeitarei o Aderbal, eu brinquei realmente, não vou indicar, né? Vou conversar com ele. Lógico que eu vou puxar uma sardinha, né, para assistência, mas eu vou respeitar, a indicação é dele, gente. Ele está aqui há muito tempo, é um trabalho de um gabinete inteiro e a gente tem muito trânsito, então eu sei que ele vai destinar algumas coisas para assistência que eu acho que são importantes e eu vou fidelizar o que ele solicitou. Parceria, né? Eu acho que é importante colocar em prática. Com certeza. Obrigada pela presença aqui, Patrícia, vereadora, secretária. E a gente espera aqui mais vezes, então, para a gente continuar falando sobre a pasta da secretaria e sobre a continuação da vereança, aí, conforme for o caso. Joia, muito obrigada. É sempre um grande prazer estar aqui conversando com vocês. A gente tem muitas ações acontecendo, então eu venho sempre que solicitarem. Ok, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e na volta a gente vai conversar sobre a doença de Parkinson. Um bom dia, volta já. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de um ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia.
informa esse desenquadramento dentro do portal, automaticamente o portal já se comunica com a Receita Federal. Se ele desenquadrou, ele tem que ir a uma junta comercial para mudar a sua configuração jurídica aí. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Para ser feliz, é preciso se vestir de felicidade. Quando você doa felicidade, ela volta para você. Por isso, nós criamos uma camiseta exclusiva para o GAC. Uma camiseta linda para você doar felicidade para quem mais precisa. As crianças e jovens com câncer. Ajude o Hospital do GAC a salvar muitas vidas. Vista a vida. Adquire sua camiseta e ajude o Hospital GAC. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951 5614. Nós já estamos de volta e agora a gente vai conferir algumas das indicações de serviços apresentadas pelos vereadores na última sessão ordinária. Está no ar o quadro Momento Legislativo. E o vereador Juarez Araújo, do PSD, pede à concessionária Tamoios a doação a Jacareí da massa asfáltica para manutenção de obras na estrada Marcondes Penedo, no bairro Varadouro. O vereador Arildo Batista, do PT, pede que a Prefeitura faça serviço de melhoria na canaleta do escoamento de águas pluviais da Avenida Augusto Rodrigues, no bairro Jardim Maria Amélia. E o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, envia documento à Secretaria da Câmara e informa que deixa de ser o líder do prefeito Isaías Santana, do PSDB, no Poder Legislativo. A escolha do novo líder que vai representar o prefeito aqui no Legislativo ainda está sendo tomada ali pelo prefeito, pela bancada do PSDB. E lembrando que se você quiser saber mais informações, pedidos de informações, requerimentos e indicações dos vereadores, você confere no site jacareí.sp.leg.br. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos
têm a doença de Parkinson. Só no Brasil, estima-se que cerca de 200 mil pessoas sofram com o problema. A cura ainda não foi alcançada, mas já existem estudos em nível experimental sobre o tratamento com células-tronco. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo o escritor Zé Nelson dos Santos, que conta um pouquinho para a gente como é viver com Parkinson. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Realmente, o livro, na verdade, foi eu costumo dizer que o livro foi uma das principais terapias que eu busquei, né? Eu gostava de escrever desde criança, mas aí com os estudos, o trabalho, criar filhos e tal, isso ficou meio de lado. Por conta do Parkinson e de um dos sintomas que foi uma depressão, tive uma depressão principalmente pós-diagnóstico, né? Comecei a escrever, aí tomei gosto, desenhei esse livro com uma linguagem interessante, que eu procurei falar de Parkinson, mas não da forma como a forma catedrática de se falar de Parkinson, né? Eu queria falar de Parkinson de uma forma mais amena, né? Por isso que eu utilizei a linguagem da poesia, que é algo que eu gosto, que é algo que eu acho que a gente precisa praticar um pouco mais, né? A gente acha que poesia é coisa de adolescente apaixonado, né? Mas eu acho que é uma forma literária que é bem interessante, no caso aí do Parkinson, de falar de algo muito sério, né? Em momento algum eu neguei a doença. O que eu tento é enxergar a doença por um viés diferente, que é o viés da poesia, do lirismo, né? E principalmente, no meu caso, me ajudou muito, me deixou mais tranquilo, né? Trabalhou bem a minha ansiedade e principalmente, eu acho que o resultado final ficou legal e é uma forma diferente de se falar de algo tão sério, né? Foi meio que uma terapia ali, né? Foi uma terapia. Eu costumo dizer que é a melhor terapia que eu faço, ou que eu sou submetido a escrever. Agora, para o pessoal de casa entender, o Parkinson ele é uma doença neurológica. O senhor pode explicar um pouquinho, só para as pessoas entenderem como é que se dá esse processo realmente do Parkinson? Vou falar com a minha experiência de paciente, né? O Parkinson, eu costumo dizer que ela é uma síndrome, né? É uma doença que ele atua no sistema nervoso central, mas basicamente ele se dá da seguinte maneira: todos nós temos no nosso cérebro a região que a gente chama de região ou massa negra. Nesse local são produzidos a dopamina principalmente. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que leva informação, por exemplo, para eu não preciso ficar pensando que eu tenho que levantar o braço. Essa química que é nosso corpo entende a partir de nossa vida normal a gente vai fazendo os movimentos, mas nessa circunstância a dopamina tem uma função muito importante, porque ela é um neurotransmissor. Ela é como se ela lembrasse a célula para a célula levantar o braço. No Parkinson você tem uma diminuição da dopamina e você precisa entrar com remédio para poder substituir a dopamina. Basicamente é dessa forma, né? Agora, essa questão, né? A gente quando fala tem uma vida normal, uma vida comum, quando recebe o diagnóstico, né? É um susto para o senhor? Como é que foi receber o diagnóstico e repensar a vida, né? Olha, eu tenho essa doença, eu não sou essa doença, eu tenho essa doença, a partir de agora, como é que eu vou lidar com isso? Eu recebi o diagnóstico de Parkinson, talvez numa das situações mais críticas de minha vida. Havia sido demitido de uma empresa que eu trabalhava há 16 anos, né? Já estava com sintomas, só que eu não sabia reconhecer. E eu tenho, além do Parkinson, eu tive a coxartrose, que é endurecimento da cartilagem do quadril. Por conta disso, já tinha feito há 10 anos atrás a cirurgia para colocação de prótese no quadril esquerdo, e aí, nesse período de demissão, eu fiz a cirurgia no quadril direito, por conta da dor, estava me incomodando demais. Quem descobriu que eu tinha Parkinson, ou que me alertou que eu poderia, na verdade ele não citou Parkinson, foi o meu ortopedista,
que é um médico de Taubaté, um professor da Universidade de Taubaté. Ele disse para mim, você está com algum problema neurológico. Aí passei por alguns neurologistas, não conseguiu fechar o diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico, não existe um exame que você faça e diga você está com Parkinson. Né? E cada indivíduo responde de uma forma diferente à sintomatologia, entendeu? Aí fui para a cirurgia, no retorno, por conta do Parkinson, o restabelecimento pós-cirúrgico foi muito complicado, né? E em seguida passei no neurologista, que é o neurologista que eu estou atualmente, aí definiu o diagnóstico, né, Parkinson. Aí entrei com um quadro realmente complicado de depressão, né? Por quê? É aquela fase da negação, né? Por que eu? Por que eu tenho que... Eu joguei futebol até os 40 anos, sempre fui esportista, sempre tive uma vida bem voltada para as questões de saúde, né? E eu pensava comigo, eu já tinha coxartrose, já estava com a prótese de quadril. Eu pensava assim, o meu amigo lá em cima acho que já me deu o que eu tinha que ter, né? Aí veio o Parkinson, né? Veio o Parkinson. Aí foi bastante complicado, né? Tem algumas questões psicológicas que, por exemplo, eu comecei a analisar a minha vida antes do Parkinson. Eu passei a lembrar, por exemplo, de que minha voz começou a mudar. E eu particularmente comecei a desenvolver um medo de, às vezes, de sair à rua, medo de evitar, medo de discussão, mas não é aquele medo, é algo... Não é aquele medo comum que todo mundo tem, Exatamente. às vezes, de alguma coisa. Era um medo que te controlava. Exatamente. Que às vezes me levava para o clausuramento, né? Eu queria ficar sozinho, sem conversar com ninguém. Com a ajuda da minha esposa, aí a gente começou a discutir isso com o meu médico, a gente repensou a ter o tratamento e aí comecei a escrever. Seu Zé, vamos entender um pouquinho, a gente tem um slide aqui para a gente tentar entender um pouquinho como é que funciona a doença de Parkinson. Eu vou pedir aqui para a técnica colocar, são dados, 200.000 pessoas sofrem de Parkinson no Brasil. Certo. E com o envelhecimento constante da população, o número total de pacientes vai duplicar, ou seja, serão 400.000 pessoas até 2030. Em 10 anos teremos 400.000 pessoas com Parkinson no Brasil, dados do IBGE. 1% da população mundial acima de 65 anos tem a doença de Parkinson. Temos mais alguns? Sim, as causas, sintomas motores e a lentidão motora, tremores de repouso, rigidez entre as articulações, desequilíbrio. Os sintomas não motores, diminuição do olfato, alterações do sono, alterações intestinais. Mais algum slide? O senhor comprova tudo isso? O senhor... Com certeza. Parece que está fazendo a leitura do meu dia a dia aí, né? Interessante porque hoje também tem um termo que a gente utiliza que é o Parkinson juvenil. O que é o Parkinson juvenil? São pessoas já com menos de 30 anos desenvolvendo a doença. Por quê? Pelo menos até onde vai meu conhecimento de paciente, não estou falando aqui como médico, né? Não se tem uma origem, não se sabe uma origem por que a prevalência realmente é acima de 65 anos, e aí tem um problema muito sério, que é... O senhor tem bem menos do que isso. Exato, eu fui diagnosticado com 55 a 56 anos. Então está fora daquele 1%, foi diagnosticado antes do prazo, do período, teoricamente, que é mais comum. Exatamente, exatamente. E com a velhice, ou seja, o problema natural, hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Então, existe às vezes ainda muito erro em se atribuir determinadas condições ao Parkinson, porque na verdade é por conta já da própria idade avançada. Um outro dado que eu sempre comento e discuto é com relação... Se você pegar a história... O Parkinson foi diagnosticado ou foi
descrito a primeira vez pelo Dr. James Parkinson há 200 anos atrás. Quando você compara isso com doenças contemporâneas, como a AIDS, por exemplo, o tratamento para a AIDS evoluiu muito mais do que a do Parkinson. Eu não consegui achar nenhum dado que demonstre por que isso acontece, né? Mas penso eu possivelmente por conta do quê? Por conta do próprio envelhecimento, né? Ou seja, há uma confusão e principalmente eu nem diria uma discriminação, mas uma falta de estudos melhores para poder entender esse mix idade mais a doença. E cada vez mais a gente tem vivido mais e faltam ainda políticas públicas e alternativas para justamente incluir o pessoal da terceira idade, inclusive nós que ainda não temos, vamos chegar lá, né? E a gente espera que com saúde e com qualidade de vida. Falando ainda sobre o Parkinson, dados do Ministério da Saúde apontam que pacientes com Parkinson podem viver com qualidade, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela doença. A doença de Parkinson é uma doença progressiva, neurodegenerativa, que acomete o sistema nervoso central. É uma doença que tem uma estimativa de até 2050, a gente dobrar o número de pacientes com doença de Parkinson. Então o impacto dessa doença vai ser muito grande nas próximas décadas. Então é uma urgência no estudo de novos tratamentos para essa doença, em especial tratamentos neuroprotetores, porque é uma doença progressiva e os tratamentos hoje são todos para tratar apenas os sintomas e não a causa da doença. Eu tenho Parkinson há 28 anos já. Sou considerado um fenômeno. Eu tenho determinadas limitações, né? Eu fiz o possível para chegar o mais na frente possível, com mais longevidade, para não ter que depender de ninguém. Mas isso foi impossível. Eu acho que a principal virtude que um cuidador pode ter é muita paciência, porque é difícil. Eu tenho plena noção disso daí. A pessoa que tem sintomas que podem ser indicativos, eventualmente, da doença de Parkinson, ela pode procurar o seu clínico geral na atenção básica e, eventualmente, ser encaminhado para um profissional neurologista, né, para, eventualmente, dizer se essa pessoa tem ou não o mal de Parkinson, né. Uma vez confirmada a doença, essa pessoa tem disponível no SUS o tratamento farmacológico, né, pela assistência farmacêutica especializada e, caso ele se encaixe, né, nos critérios de elegibilidade, ele pode ter inclusive acesso aos procedimentos cirúrgicos nos nossos centros habilitados no Ministério da Saúde para estar realizando a cirurgia de implante. Pelo menos 50% dos portadores, eles se tornam retraídos. Eles, quando sabem que tem Parkinson, se escondem dentro de casa, só atende os amigos mais chegados e às vezes nem isso. Os familiares, né? Isso é péssimo e a gente tenta acabar com isso de tudo quanto é maneira, mas é muito difícil. O grande benefício que eu digo para todo mundo é participar de um grupo de amigos. As pessoas vão chegando lá, chega ressabiada, né? Olhando com desconfiança para todo mundo, mas vem numa reunião, vem na outra, começa a se enturmar, vira amigos. A gente viu aí exemplos, né, de pessoas que foram diagnosticadas com a doença e passaram por um processo de aceitação, como muito bem você já colocou aqui pra gente, Zé Nelson. Essa fase de você receber o diagnóstico, ter ali o seu corpo modificado, né, porque são os tremores, é a questão da voz, como foi no seu caso. Tem uma receita de como você encarar isso, aceitar a doença e sair da depressão como você conseguiu, felizmente? Eu acho que depende de cada pessoa, né? De como você lida com essas coisas na sua vida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente positiva, eu sempre procurei olhar as coisas, sabe aquela história do copo com meio cheio, meio vazio? Eu sempre olho pelo meio cheio, com possibilidade
enchê-lo ou de utilizar da forma como ele está. É de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade para reagir frente a problemas emotivos, né? Não existe um padrão, existe um protocolo, mas não é um padrão que todo mundo segue, vai acontecer com todo mundo, né? Agora, seu Zé Nelson, é importante falar que o Parkinson não tem cura. Exato. Mas os sintomas podem ser amenizados. Exatamente. Como é que funciona? O Parkinson é uma doença crônica e não tem cura e pior ainda, ela é progressiva. Progressiva. O tratamento e principalmente a nossa maneira de viver é que a gente tem que repensar, entendeu? Por quê? Também não existe até o momento um medicamento que estacione a doença ou os sintomas. O remédio que a gente toma é exatamente um dos remédios que 90% dos parkinsonianos tomam é o levodopa, que ele substitui, na verdade ele corrige a ação da dopamina no organismo. Por isso que a gente consegue melhorar um pouco mais. E aí tem que ter muita atividade física, muita atividade mental, intelectual e principalmente fugir do enclausuramento, né? O Parkinson, o parkinsoniano tem um sintoma clássico, que é a vontade de sentar e deitar. E se aí você começar a sentar, deitar e não... Se entregar? Não, exatamente, se você se entregar, aí a doença vai fazer a festa. Vai fazer a festa. Eu costumo dizer que eu tenho uma vida quase normal. Entendeu? Eu vou ao shopping, eu passeio, faço minha academia, gosto de estar com o cabelinho bem cortadinho, com gel, ou seja, tenho uma vida quase normal. Por que quase normal? Porque às vezes eu tenho dificuldade para programar determinados horários, porque tem um outro detalhe que não falou aqui, a gente não falou, que é o efeito on-off do medicamento. Ou seja, a diferença, aquela janela entre o horário que você tomou remédio, ou que você vai tomar remédio, e o horário que efetivamente a droga vai fazer efeito no seu corpo. Então, nesse momento, se isso estiver associado a uma condição de estresse, o tremor vai vir, a ansiedade vai vir, a gente vai se complicar e só vai te fazer mal, né? Então, esse conhecimento do nosso corpo, do nosso organismo, ele é fundamental para qualquer outra doença, mas no Parkinson principalmente, né? Por isso que a gente está trabalhando para criar a Associação Vale Paraibana e a Associação dos Portadores de Parkinson do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Primeiro que para nós vai ser uma terapia, para nós vai ser um grupo de apoio. Um grupo de apoio, exato, mas a ideia é exatamente trazer esse tipo de informação e não só isso, a gente pressionar os órgãos públicos, principalmente os políticos, para a adoção de políticas públicas voltadas para a questão do Parkinson, né? Um outro dado interessante é que é o problema do custo, né? Dessa gama de remédio que a gente toma para controlar o medicamento, e assim, cada indivíduo não existe um padrão, existe o papel do médico é ele tentar equalizar e chegar à melhor condição possível com os medicamentos, para quem tem uma vida mais saudável. Ou seja, a medicação ela vai amenizar alguns sintomas e principalmente vai, no caso do levodopa, viabilizar a dopamina no organismo, e com isso a gente tem uma atividade, uma vida melhor. Ou seja, seu Zé, não existe então uma associação, não existe uma associação até agora no Vale do Paraíba todo de apoio às pessoas portadoras de Parkinson? Não, a gente pesquisou bastante, a gente buscamos informação, não existe. E a nossa... algo que a gente está trabalhando bastante forte é com relação a isso agora. A gente está muito prematuro ainda, né? A gente está aprendendo ainda com o processo, mas a gente tem recebido já alguns apoios bem interessantes. Bom, então para a gente finalizar, eu estou com um livro aqui, Como é Viver com Parkinson, que é de autoria do Zé Nelson. É possível ter uma vida, o senhor já falou aqui muito bem falado, que você tem uma vida quase normal. Eu tenho uma vida quase normal.
é possível você ter uma vida, não perder a identidade de quem você é, continuar sendo o Zé Nelson, ainda que com Parkinson, e ter uma vida realmente plena, uma vida feliz? É possível, é possível. É difícil, é complicado, mas é possível. Eu acredito nisso, eu pratico isso todo dia. Ou seja, principalmente, você tem que acordar e se mexer. Tem que fazer. Eu costumo sempre dizer, quando a gente conversa com os colegas parkinsonianos, eu escrevo alguns artigos também pelas redes sociais, eu digo, você quer começar a impactar? Já levante da cama, arrume seu travesseiro, varra a casa, ou seja, guarde suas cuecas, entendeu? Boa, vou falar isso pro meu marido. Até como terapia, para você estar... Não existe uma fórmula mágica. Cada indivíduo deve entender e principalmente procurar a resolver isso a partir de suas limitações. E o livro do senhor está disponível para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? É só procurar o senhor pelas redes sociais? Como é que faz para encontrar esse livro? Ele está nas melhores livrarias e sites do país. Submarino, Americanas.com, estou fazendo propaganda aqui. Só procurar na internet, acho que fica mais fácil assim. Lá no Google, você botou lá o livro Como é Viver com Parkinson, vai aparecer uma série de possibilidades para você adquirir o livro. Qual que é a ideia? Esse livro eu doei todo ano todo o royalties que eu porventura tenha direito para a associação. Então, para nós precisamos ter o livro vendido, que é para a gente poder... porque uma associação é muito bonito quando a gente fala assim, no discurso é muito bonito, mas a hora que a gente começa a trabalhar, são várias dificuldades que a gente tem que passar. E a questão do financiamento de qualquer ideia, né? Seu Zé, a força da coletividade pode mover autoridades, pode mover o poder público. Então, quem está nos assistindo, quem tem parentes com Parkinson, quem tem Parkinson, pode entrar em contato com o senhor para fortalecer, para reunir, para realmente consolidar essa associação através de que meios? A gente tem da minha página no Facebook, está lá, José Nelson, a minha página. O meu WhatsApp eu posso deixar aqui também, Pode falar, sem problema. Eu sou meio ruim com o número. 981 41 0642. 981 0146. 98. Vamos lá, de novo. Pode ligar para a gente aqui na TV Câmara, que fica mais fácil. Eu vou anotar o número do seu José. Perfeito. Você pode encontrar, pode ligar, pode procurar por mim, que eu vou estar com o número disponível para passar para vocês aí de casa. Excelente. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns pela iniciativa, por escrever o livro, por lutar pela associação e por ser um exemplo. Obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui com a gente. Eu que agradeço a possibilidade de ter vindo aqui falar um pouquinho de algo tão sério. Obrigada. Quem quiser entrar em contato também com o Zé Nelson, também pode entrar em contato pelo... Eu estou precisando de ajuda agora, hein, seu Zé? Pelo Facebook, o seu Facebook, que é o José Nelson dos Santos. Então, facebook.com/José Nelson dos Santos. Entre aí, fale que você assistiu a entrevista e fortaleça esse grupo para ser formada finalmente uma associação dos portadores de Parkinson aqui do Vale do Paraíba. A gente vai ficando por aqui, continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais e acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br e uma ótima terça-feira para você. Nos acompanhe também nas redes sociais, curta, compartilhe nosso conteúdo, nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí. Amanhã o Bom Dia Entrevista, o prefeito Isaías Santana. Eu não estarei aqui, mas eu encontro você novamente na sexta-feira e amanhã você pode acompanhar o Bom Dia Jacareí a partir das 9 horas da manhã com a Cibele e com o Aleph Gonçalves entrevistando o prefeito. Bom dia para você e a gente se vê sexta-feira. Até lá!